Olá a todos, muito bem-vindos ao programa Contraponto mais uma vez, realizado aqui na TV Sol com a ajuda de toda a equipe, uma equipe fantástica, com o Jonathan aí pilotando aí a cozinha. E hoje nós estamos aqui com o Diego, que é da Domotic, e nós vamos falar sobre um tema que para todo mundo interessa, que é a questão da sustentabilidade e principalmente a questão da energia sustentável. Hoje nós temos um problema sério no mundo em relação à geração de energia, em relação aos recursos que nós estamos utilizando para resolver essa questão. Países como os Estados Unidos hoje está fazendo o que eles chamam de fracking, que é destruindo o solo, buscando petróleo feito de xisto para atender às suas necessidades, não depender, ou seja, existe uma destruição maciça do meio ambiente em várias partes do mundo em busca de energia. E no Brasil nós temos a oportunidade de ter energia hidrelétrica, das hidrelétricas, uma energia muito grande, mas cada vez mais a necessidade de energia ela vem sendo atendida de forma sustentável. Então, e hoje a gente está numa etapa muito interessante onde novas tecnologias, novas soluções vêm sendo implementadas, vêm sendo exploradas, e um dos pioneiros aqui na nossa cidade é o Diego e a empresa dele, a Domotic. Então, muito bem-vindo, O prazer é meu, Luiz, muito obrigado. É uma oportunidade, você sabe que a gente não é um espaço comercial, não é um programa que tem essa finalidade, mas interessa para a gente as soluções que nos tornam, que tornam a nossa vida melhor, Exatamente, eu fico muito feliz por você e seu público enxergar dessa forma, porque quando a gente pensa na energia de fato, quando a gente consegue reduzir o custo dela, a gente melhora toda a nossa cadeia produtiva e torna a nossa região mais competitiva, E melhor ainda se ela provém de energias, que são sustentáveis, ou seja, são infinitas, realmente, como a energia solar, a energia eólica, e então isso vem a calhar aí não só com os problemas que o planeta está vivendo e também para o usuário, que acaba tendo uma redução de custo ali significativa no seu cotidiano. E me diz uma coisa, como foi que você primeiramente se interessou por essa questão da energia sustentável? Bom, eu de formação eu sou engenheiro mecânico e eu trabalhei nas companhias hidrelétricas da CESP, nas 3 unidades de Jupiá, Ilha Solteira e Três Irmãos, que foi meu primeiro contato. O meu trabalho de formatura foi com uma empresa de turbina eólica, e no qual a gente fez um modelamento matemático. Então, eu sempre fui muito apaixonado por essas soluções que ainda, digamos, naquela época, 10, 12 anos atrás, ainda não se tinha uma viabilidade econômica, porque meu sonho sempre foi trabalhar com isso. Minha primeira publicação científica em Congresso Nacional, que foi no CONEM de 2008, no Congresso Nacional de Engenharia Mecânica, foi sobre um modelo de como produzir, era um híbrido solar eólico, eu acredito ainda que vai demorar uns 300 anos para esse modelo ainda se tornar viável, mas foi uma busca pela usar a tecnologia a nosso favor, usar as intempéries a nosso favor. Acho que essa é a grande solução, fui judoca por muitos anos, e no judô se tem aquela filosofia, você usa a força do seu inimigo a seu favor, Então, quando a gente força do oponente, a força do inimigo não, do oponente, É uma competição muito saudável. Então, é a mesma intenção. Você fala, o vento destrói, quantos vendavais aí destrói casas e comércios e tudo isso, Então, por que não usar ele a nosso favor? Hoje a gente sai no sol, na rua, aquela expressão, Nossa, hoje o sol está rachando. Sabe que na prática do Kendo, que é a arte marcial que eu pratico, é exatamente isso, A melhor situação é quando o oponente ele vem na sua direção. Aí é tranquilo, Quando você fica procurando uma solução para entrar, é mais complicado. Mas quando ele vem, você sabe exatamente o que você tem que fazer, É verdade. Então, tudo começou ali, com essa sementinha. E, enfim, quando eu estava há 2 anos
visitando Ilhabela, né? Tinha um amigo meu alemão, a gente se encontrou lá, ele tinha acabado de comprar uma turbina eólica do Canadá para pôr no catamaranzinho dele. Certo. E aquilo despertou, falou, ó, de novo, ó, tá vendo? É um sinal para você voltar a fazer o que você sempre quis fazer, né? Então, e para mim assim é muito gratificante, né? Até mesmo quando a gente começa, às vezes no nosso trabalho a gente não enxerga o final, né? Mas que nem quando eu trabalhei na Unipac, do Grupo Jato, se fazia, por exemplo, embalagens para alimentos, né? Então, o Nishimura sempre falava, ó, vocês estão ajudando a produzir alimento, né? Então, quando você passa a enxergar o nosso papel, que o nosso papel tem um papel social muito maior, claro, né? A gente trabalha muito feliz e é muito mais gratificante. E para mim hoje é um prazer enorme poder estar nesse negócio, contribuindo para o meio ambiente, contribuindo para o usuário que fica muito feliz, que principalmente com a conta que some, né? E ao contrário, ele vai às vezes até gerar receita, né? Mas então vamos falar um pouquinho disso daí. A questão da legislação hoje no Brasil. Como que está essa parte? Vamos dizer, se eu coloco um painel na minha casa hoje, aquilo lá pode ser uma receita para mim? Como que eu usufruo desse painel de acordo com a legislação hoje implementada no Brasil? Hoje, então, qualquer pessoa pode ser um investidor e ter uma usina na sua casa, né? A gente fala que aí usinas com menos de 75 kW de potência é uma mini usina, né? Tanto é que a gente declara em nosso projeto, ó, mini usina, né? Então, essa possibilidade que o governo fez, ela tem um nome técnico de GD. GD porque é geração distribuída. Então, a modalidade anterior em que você tinha um grande centro de produção energética unificado para atender milhões e zilhões de pessoas, né, passou a dar a oportunidade para cada um investir um pouquinho, ou seja, a geração passa a ser distribuída, você gera um pouquinho, eu gero um pouquinho e cada um gera um pouquinho. Então, na prática, como que funciona, né? As pessoas falam, nossa, a energia solar é nova, é tudo novo, né? Mas, na verdade, o efeito fotovoltaico, que é gerar energia através da luz, ele foi descoberto há mais de 200 anos atrás. Certo. Através de um experimento, inclusive com flor de hibisco, que a gente encontra em qualquer jardim de escola, uma florzinha de hibisco. Até os professores que convidar, as coordenações. Mas como é que funciona isso? O hibisco, quando você esmaga ele, né, e coloca um pouco de soda cáustica, né, ele reage e você põe no sol. Por alguns minutos ele gera energia elétrica. Há minutos? Minutos. Você lembra aquele negócio do limão que você põe uma barrinha de zinco, uma barrinha de cobre e ele gera uma... Vai gerar porque ele vai polarizar, né? Exatamente, uma solução ali eletrolítica, né, nas plaquinhas, então você gera energia. Então, mais ou menos com o mesmo princípio, né? Então, isso há 200 anos atrás. O que é novo, que é vantajoso para toda a sociedade, né, é que em 1º de março de 2016, então veja bem, completou-se um ano, muito pouco tempo, o governo liberou as modalidades, né, em formato de lei, né, junto com o CONFAS, que é o Conselho da Fazenda, e junto com a ANEEL, na resolução 687, no qual garante que o consumidor ele pode produzir, emprestar essa energia para concessionária, né, na nossa região aqui é a CPFL, e depois reaver isso da forma que ele quiser e gastar com o equipamento que ele quiser. Muitas pessoas perguntam, mas isso vai tocar o meu equipamento? É tudo igual, tudo normal, pode ser uma mega máquina industrial, né, de 80 kW, ou pode ser simplesmente uma lâmpadazinha de LED de 6 watts. Né? Então, como que funciona isso na prática? Funciona igual a sua conta bancária. Certo. Então, se você produzir mais energia, né, do que você consome, te gera um saldo. Né? Esse saldo ele é acumulativo e tem garantido por lei 60 dias que você pode usufruir dele. Né? E
Se o seu consumo for maior que sua produção, você paga somente a diferença. Somente a diferença, certo. Exatamente. Né? Então, quando nós elaboramos o projeto, a gente se baseia em 3 coisas básicas, né? Que primeiro é o perfil de consumo, né? Se o consumidor, como ele consome, se é sazonal, se não é. Né? Na verdade, todo mundo tem um perfil meio sazonal. No verão consome mais, no inverno consome menos. Né? Isso devido a usar os sistemas de refrigeração. Né? Mas nas indústrias, no comércio... Na nossa região é isso, é assim, né? E na nossa região, bem lembrado, né? São Paulo, eu já diria que talvez não seja tão igual, né? As pessoas produzem... elas ligam aquecedor no inverno. Tem aquecedor, né? Já está, vamos falar assim, né? Inclusive, assim, no exterior é muito comum aquecedor. Claro. Aqui a gente quase não vê. E então, com isso você faz a gestão, né? A gente faz a análise do projeto, porque num período ali de 12 meses, por que 12 meses? Porque dentro dos 12 meses a gente já tem um histórico de perfil do consumo ao longo do ano e também já tem um histórico de produção. Por quê? Porque o sol, né, quando a gente olha ali o deslocamento dele na abóbada celeste, a gente vê que no verão ele passa bem a pino, né? Até que fala assim, meio-dia no verão faz aquela sombra pequenininha embaixo dos nossos pés. Enquanto que no inverno, né, o sol parece que fica mais... exatamente aqui na nossa região, ele cai 22 graus, que é a nossa latitude, né? Então, esse movimento também dá diferença de geração. Então, a gente faz essa análise para garantir que você gere mais do que consuma, certo? Ao longo de todo o ano. Isso te gera crédito e você não paga mais a sua conta de luz. Né? E hoje a CPFL, por exemplo, que é a concessionária que nos atende na região, ela está preparada para trabalhar, para atender com velocidade, com precisão, esse tipo de contrato? Hoje, esse tipo de... é novo para todo mundo. Certo. Então, vamos falar assim, é novo para o governo, é novo para o Inmetro, que faz a homologação dos equipamentos, é novo para os clientes, é novo para o governo, né? E também é novo para a CPFL. Na verdade, a CPFL ela criou uma divisão, não me recordo exatamente o ano, né? Eu acredito que foi em 2011, que foi a CPFL Renováveis. Então, assim, a própria distribuidora já está enxergando que a fonte de energia precisava mudar. Então, a CPFL, ela criou lá a divisão de energia solar e a divisão de energia eólica dentro da CPFL Renováveis, que tem a sede em Campinas. Né? Então, existe ainda um trabalho mútuo de parceria, né? Então, quando vai ser homologado o sistema auditado, né, nós procuramos estar sempre junto nesse processo, junto com o cliente, junto com a concessionária e nós, né, que vamos intermediar aqui, toda a situação para que garanta que se cumpra, né, a norma regulamentadora, né, que é a GED 13 no caso da CPFL. Então, nós abrimos a GED 13 junto com a CPFL e conferimos todos os itens estão cobertos. Exatamente. Perfeito. Por lei, existe um prazo de 34 dias para todo esse processo. Entendi. E ele é respeitado? Ele né? Lembrando que é sempre assim, é como a faculdade. Se você perdeu a P2, você vai ter que esperar lá sair a prova nova, né? Certo. Então, o nosso cuidado em realizar dentro do prazo, dentro do procedimento, para que a CPFL, porque quem tem que cumprir esse prazo é a CPFL. Na nossa parte, na verdade, né, entregar o projeto. O projeto ele acaba ali sendo completado em 2 a 5 dias, né? Certo. Então, a parte da documentação, da homologação, né, existe uma burocracia muito grande. O que eu não acho ruim essa questão da burocracia, por um seguinte, toda vez que a gente instala um sistema fotovoltaico, né, você está comprando uma máquina de gerar energia. Qualquer máquina que gera energia, ela é perigosa. Né? Tem que tomar os cuidados devidos e tudo mais. E, além de tudo, você está injetando a rede. Por exemplo, ninguém quer ser o culpado de que gerar um blackout nacional. Né? Então, a CPFL também... Ela quer saber se você fez conforme a GED 13, se o sistema está aterrado. E eu imagino que a sua empresa ela tem que estar cadastrada na CPFL, ela tem existe um procedimento, né, de homologação. Isso. Tanto do processo como da empresa. Não só
a empresa, mas como os funcionários. Os funcionários, né? Também. Então, é tudo linkado com o CREA, todos os equipamentos têm que ser homologados. Você vai tirar uma RT de responsabilidade. Exatamente, perfeito. Tanto de projeto quanto de execução. Né? Hoje, os nossos engenheiros acompanham quando não exclusivamente eu, outros engenheiros acompanham toda a obra, né? Porque esse processo de homologação ele é bem crítico. Porque, veja bem, quando a gente entra com a CPFL para ser um consumidor, digamos assim que a coisa acontece. Mas quando você deixa de ser um consumidor, então é seguido muito à risca. E de fato, assim, como engenheiro, eu fico feliz, né? O processo poderia ser mais rápido, não precisaria, né, de todo esse tempo. Mas devido à demanda, volume, ainda mais porque tudo isso está começando agora, né? Então demanda aí esse tempinho. Mas tudo isso é muito bom. Então a gente até fala para o cliente, não, fica feliz porque assim, você vai ter um duplo cheque de graça. Não só o nosso, da nossa engenharia, mas da engenharia da CPFL de Campinas, dos técnicos da CPFL que vão auditar o sistema. Entendi. Todo mundo dá uma olhadinha lá e fala, tá certinho, tem 500 assinaturas. Perfeito. Então isso na verdade é muito bom, né? Até mesmo para nossa proteção. Claro, uma segurança, né? Exatamente. E me diz uma coisa, hoje que países no mundo assim que estão mais avançados em termos de energia solar? Isso, hoje a Alemanha, ela, sem sombra de dúvida, ela é o país que mais tem energia tanto solar e eólica implementada per capita, né? Sim, daí um dos maiores investidores e pioneiros, né? Desse tipo Quanto de energia. Quanto por cento hoje da energia, você sabe dizer, da Alemanha hoje é energia solar? Olha, sinceramente o número exato, né? Eu não me recordo, tá? Mas eu acredito, né? Em torno aí de 33%, 34%. Que é questão principalmente na parte das residências, né? Residencial, né? Quando a gente pensa no Brasil, né? O Brasil hoje, dentro das suas fontes, ele tem 43%. É estranho, né? Eu falei, a Alemanha é primeiro. Exatamente, porque a hidrelétrica ela ainda é considerada uma fonte renovável. O único problema das hidrelétricas que eu vejo, tá? Primeiro, são obras faraônicas que ninguém consegue calcular quanto que exatamente foi gasto numa obra dessa governamental, e a gente sabe aí todo o problema das obras faraônicas que está ocorrendo. A gente já sabe a quantidade de escândalos que, além da destruição ambiental, né, de invadir terras aí né, protegidas, delimitadas, terras ancestrais, além disso um grau de corrupção violento, né, dentro dessa coleção aí de escândalos que o Brasil passou nos últimos anos. Exatamente. Então, por tudo isso que... E é importante dizer que quanto maior a obra, maior a possibilidade de descontrole, né? Então, uma obra dessas parece que aparentemente interessa bastante a quem quer... Né? Realmente, porque é até difícil auditar, né? Porque como que você audita algo que não é comum, né? Muito difícil. Um equipamento que custou 150 milhões... Então foge do controle, Se né? custou 145 ou se ia custar 160, ali foi para o jantar de alguém na Europa, né? Então, que a gente sabe que infelizmente acontece, né? Então, quando a gente pensa no Brasil, dentro das energias renováveis, né? Que é solar, eólica e até a biomassa, né? Hoje está em torno ali de menos que 0,4% da malha. Né? Então a gente, digamos assim, o mundo inteiro está gatinhando, certo? E nós estamos ainda no embrião. Né? Quase ali no gameta ainda, sabe? Então está bem no comecinho de tudo. Né? A própria nossa lei, que nos Estados Unidos ocorreu no governo Obama, né? Eu sou muito fã do Obama, pela sua atitude nesse aspecto. Então, o que aconteceu? O ano passado no Brasil ocorreu há 15 anos nos Estados Unidos. Né? Então, a gente está numa diferença muito grande, porque com isso não é só a lei permite, aí começa o processo de evolução tecnológica, de treinamento, de capacitação das pessoas. Né? A gente percebe aí que no mercado muitas pessoas acham que é que nem colocar uma lâmpada, que nem colocar uma telha, né? Mas existe toda uma tecnologia envolvida, né? com isso. E isso tem que ser disseminado e
esse é o nosso também papel social. Né? Então, estamos mostrando um pouquinho aqui dessas fotos. Se puder explicar um pouco para a gente que o Jonathan está colocando. Na verdade, esse é o nosso assunto, né? Que é do evento que a gente vai ter amanhã com... eu vou falar um pouco do evento. Amanhã nós temos um evento, né, lá na Unimar, né? Que vai falar de várias questões de sustentabilidade, energia, reciclagem, e essa foto veio ilustrar um tema relacionado à discussão de amanhã, né? Exatamente. Então, essa tecnologia aí é uma tecnologia, no exterior ela é conhecida como tecnologia Moloch na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil ela veio com uma Deep Solution, né? Então, essa tecnologia, então veja bem, né? Ali além de ter um centro de reciclagem, proteção do lixo, do chorume, sem ter contato com a terra, olha só que bacana naquela imagem ali, um único operador dirige o caminhão e descarrega o sistema, né? O que eu mais fico empolgado com essa tecnologia é porque ela precisa do envolvimento social, né, para ela acontecer. Existe aí precisa da participação da sociedade para ela conseguir fazer, né? Isso são aerogeradores verticais. Que não tem no Brasil, né? Tem, inclusive é no Brasil, é feito pela Enersud, a empresa que trabalha juntamente conosco, que vai estar vindo também. O Alexandre é um dos proprietários da Enersud, a única empresa brasileira, genuinamente brasileira, que fabrica esse tipo de equipamento. E esse equipamento já tem a regulamentação também, tanto quanto a energia solar? Isso. Tudo isso que eu falei do sistema de geração distribuído, os benefícios de crédito, exatamente. No nosso escritório mesmo tem uma turbina, as pessoas perguntam se faz barulho, se não... é uma Mas tecnologia... uma turbina vertical dessas, ela é mais eficiente do que as hélices? A eficiência, ela é relativa de região para região, né? Então, hoje a nossa busca... os estudos que a gente faz é para ver qual turbina e qual aplicação que ela vai se comportar melhor. A altura, se tem barreira, se não tem, enfim, se é uma região de vale, se é uma região A nossa região, pela velocidade dos ventos que nós temos aqui, ela é propícia para energia eólica? A nossa região, principalmente aqui, Marília, né, ela tem ventos que comportam... Então, mas é bem irregular, né? Isso. A irregularidade, né, mas é o que eu sempre digo, né? Por exemplo, até mesmo o solar, a gente consegue gerar das 6 horas da manhã às 6 horas da tarde. Eu não consigo ter uma 24 horas de geração. Claro. Né? Então, energia eólica é constante. Né? Exatamente. Mas constante não, você pode ter ela em qualquer hora períodos, do dia, né? Em qualquer dia do ano. Obviamente tem dias que a gente não tem vento e tem dias que tem mais vento, mas a questão do vento, ele depende de vários fatores, por isso que existem vários modelos de turbina, né? Ventos mais turbulentos do tipo rajada alta, rajada baixa. Então tem um tipo de aplicação de turbina que é as horizontal de pequeno porte. Não, eu tenho um vento constante sem rajada de altitude. Então uma turbina eólica como a gente vê lá no Nordeste ou lá no Rio Grande do Sul. Né? Então uma turbina desse porte não é o caso aqui, Não é o né? caso aqui para a nossa região. Os dados de vento já mostram que não é propícia. Né? Mas quando a gente vê principalmente aqui em toda... principalmente aqui no sentido de Marília e no Pachaporã, onde a gente tem os Itambé, né, vamos falar assim, os vales, que é conhecido aqui na nossa região, o vento de vale é um vento bem específico, como o vento de montanha. Né? Existe uma ascensão e depois a descida do vento, né? E esse processo, agora com a turbina instalada no escritório, dá para observar perfeitamente que assim, os horários do dia que tem pico de geração
pelo eólico é bem característico nesse período do ano. Por exemplo, das 3 horas... Existe um padrão. Né? A gente vem observando esse padrão. Interessante isso, hein? Né? Junto com outras instituições de ensino, a gente está procurando... Você já tem um mapa mais ou menos anual disso daí? O mapa a gente já tem, né? O mapa, inclusive, é de acesso a qualquer um. Quem quiser ver na NASA, no INPE. Mas a grande questão é assim, quantas bases meteorológicas a gente tem aqui em Marília? Né? Então, por exemplo, em Pompeia eu sei que tem 3. Uma, inclusive, foi doada pela BASP para a FATEC do Shunji Nishimura, né? Então, isso nunca foi demandado na nossa região, né? Então, o que eu aprendi na minha vida profissional industrial é que muitas vezes não adianta querer ganhar tudo. Vou ganhar tudo aqui. O que a gente tem que pensar é o quê? Aqui eu ganho 10%, aqui eu ganho 20%, aqui eu ganho mais 5%, e aquele ditado lá, galinha encha o papo de grão em grão, né? Muito bem. Então, a nossa solução, o que a gente procura avaliar, Luiz, os sistemas, seja solar, seja eólico, ou seja híbrido, que os dois juntos é possível, mas que principalmente tem o quê? Melhor retorno para o investidor. Perfeito. Né? Então, por isso que cada tipo depende de cada região. O tipo de turbina, né? Ou se é solar. Bom, muito legal. Bom, acho que isso é um tema que todo mundo interessa, né? Porque isso a gente começa a repensar um pouco a nossa forma de estar vivendo na cidade, estar se apropriando da cidade, né? Infelizmente nós vamos ter que encerrar. Eu queria, acho que era interessante a cidade, né, pensar sistemicamente, né, como que a gente pode otimizar usando grandes áreas cobertas para poder gerar energia para a população de várias formas diferentes, utilizando de uma inteligência agregada ao sistema de forma que você possa fazer compensação, né, de áreas. Então, uma série de coisas é possível, né, Diego? Sim, que nem você colocou muito bem, né? Se a gente for ver assim, a gente já tem... Qual que é o tamanho da área do município de Marília? 171 km²? Isso. Por aí, né? Então, vamos falar de área construída, vai ser 20%? Vai? Só para facilitar aqui minha conta, sei. 20%. Então, isso daí dá 74, 34 km². Então, assim, a gente... só assim, né, para a gente fazer uma conta rápida. Então, 34 km² de área coberta disponível para gerar energia, né, a gente seria autossuficiente, nossa região inteira ia ser muito mais competitiva, né, e sem contar que isso gera emprego e renda, né, porque a partir do momento que o posto de gasolina coloca o sistema e economiza lá seus R$3.000 por mês, quantos funcionários ele pode ter a mais para atender melhor seus clientes? Né? Então, quando a gente fala no desenvolvimento sustentável, é justamente isso. Você usa a tecnologia, né, com o objetivo de ter uma forma de compartilhamento. Né? Claro. Então, que favorece muito aí a nossa região. E fala um pouquinho só do evento amanhã, então. Amanhã vai ser às 1h30, né, na Unimar, vai ser no auditório? Isso, vai ser amanhã às 13h30 no auditório da reitoria. Tá, até 5 horas da tarde, né? Perfeito. Convido a todos. Muito obrigado, Luiz, de verdade, pelo convite. Obrigado, viu, Diego? Né? Muito bem-vindo. Espero contar com você mais vezes aqui. Obrigado, Jonathan e a equipe da TV Sol. E até mais. Muito obrigado.